Boa noite a todos os trabalhadores, trabalhadoras dos Correios do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Meu nome é Douglas, sou diretor de comunicação da Findect e estou aqui a convite do Sindicato dos Correios do Rio de Janeiro para fazer um bate-papo aqui com o pessoal, um podcast, né? É um projeto novo do Sindicato do Rio de Janeiro de trazer mais comunicação, mais transparência, informação imediata para os trabalhadores, explicando todos os destaques, ações. Mas essa live esse podcast é um podcast especial, né? Eu estou aqui com duas pessoas, figuras históricas do sindicato, e eu estou aqui com Marcos Santagda, presidente do sindicato. Tudo bem, Marcos Boa Santagda? noite, Estou aqui Douglas. com a Rose. Rose está aqui, linda, deslumbrante. Boa noite, todos Rose é aí. secretária-geral do sindicato aqui do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, fiquem tranquilos, né, relaxados, porque aqui é uma live histórica. Essa live, pessoal, é uma live que vai contar a história desse sindicato, destaque no Brasil, um dos maiores sindicatos da América Latina, o Sindicato dos Correios aqui do Rio de Janeiro. Completou 35 anos no último dia 20 de abril. Não é pouca história, né? É muita história. E eu queria, Marquinhos, que você fizesse uma breve apresentação sua aqui, até porque a categoria no Rio de Janeiro te conhece, né? De Paraty a Campos, de todo lugar, o pessoal conhece você, a Rose também, mas eu queria que você falasse um pouco da sua apresentação, qual o seu cargo na empresa, depois eu passo para a Rose também, e aí a gente entra aqui no bate-papo. E tem algumas curiosidades que eu quero perguntar para você, para a gente poder, a categoria, conhecer essa história deslumbrante que é do Sindicato dos Correios do Rio de Sim, Janeiro. então, Douglas, primeiramente agradecer a sua presença aqui, né? Que você é diretor de comunicação, tanto do Sindicato de São Paulo quanto da Findect, e veio aqui para nos ajudar, né, nessa luta constante nossa. Quero dizer assim, a minha vida não foi diferente dos demais trabalhadores dos Correios. E de luta, né? Logo que eu saí do quartel, entrei no Correio em 1976. Logo a seguir, a gente começou já a ver quais os nossos direitos, como vale a alimentação, que naquela época nós não tínhamos direito, mas a Petrobras já tinha os trabalhadores da Petrobras. Então isso aguçava a gente, né? E já em 1984, 85, começou a aparecer as associações no Brasil todo, em todos os estados, trabalhadores começaram a se organizar nas Então, na época associações. que você entrou nos Correios, quer dizer, eu nasci em 78, É Marquinhos. mesmo? Então você entrou no Correio 2 anos antes de eu Caramba, vê como é entrar que é. de nascer, né? É, E é muito legal contar essa história, né, dessa criação do isso. sindicato, né? É importante a história, né, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, então, né? A gente sabe muito bem que é o momento da redemocratização do país. Mas eu queria passar a palavra aqui para Rose também. Rose, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fique Boa noite a tranquila. todos É aí, a porque todas aqui aí o presentes, podcast é seu. assistindo aí esse podcast, para a gente é muito importante. E Rose, queria que você falasse um pouco sobre você, quando você entrou no Correio, qual o seu cargo, né? A gente Então, quer conhecer um pouco, se apresente ao pessoal, né? É importante, né? O pessoal quer conhecer você também. A Rose, eu costumo dizer que eu sou nova de Correios, eu só tenho 25 anos de Correios, eu acho que entrei em 1999, no momento em que teve uma greve em 97, na vaga de várias pessoas que foram demitidas naquela época, né? Então, nós já entramos no Correio já meio, num momento meio que preocupante para todos. Mas, enfim, mesmo assim, na época, eu já comecei a me envolver, procurar saber das questões, do que estava acontecendo, por que da greve. Vi Claro. muitas injustiças acontecendo na minha unidade e me indicaram para ser delegada sindical da unidade naquele momento. E de lá para cá eu vim desenvolvendo, né, essa vontade de estar lutando em prol dos trabalhadores. E eu estou desde 2010 no sindicato. Eu acho que esse mandato de 2010 foi muito importante. De lá para cá estou aí, já no meu quarto mandato, né? E estou na luta, sempre. Bom, que bom. Rose, sou, como se diz, suspeito em falar de sua pessoa, porque a Rose, eu até admiro muito o Sindicato Rica, é o sindicato onde tem mais mulheres dentro da direção do sindicato, e em cargos estratégicos dentro de comando dentro do sindicato. A Rose mesmo é secretária-geral do sindicato. Isso. Então, meus Isso. parabéns, Marquinhos, né? Porque a gente vê tantas mulheres que são atuantes, não são
apenas para contar número de Claro. diretoria, são mulheres, diretorias de suplência, titulares, e que têm atuação firme, né? Atuação política, formação política, isso é um destaque no Brasil inteiro, né? Mas, Marquinhos, eu queria fazer uma pergunta para você, Marquinhos. A gente sabe que não foi fácil criar o sindicato, né? Na época das associações, a gente sabia como é que funcionava. Eu queria saber como é que foi essa transição de associação para os sindicatos. Foi fácil criar essa mudança de associação para o sindicato? Conta um pouco para a gente, o pessoal conhecer como é que foi, como é que nasceu o Sintec RJ. Mas antes de entrar responder a você, eu queria assim, elogiar a Rose como secretária-geral, Sim, trabalho sério que ela faz dentro do nosso sindicato, né, como os outros diretores também. claro. E dizer que quando ela entrou, eu fui demitido por justa causa, né? Olha aí, eu ia perguntar logo isso para você. Eu e o Ronaldo Leite, Foi que é verdade, nosso, Olha. hoje o dirigente nacional da CTB, no qual a gente tem um respeito pelo Leite, pelo trabalho que ele faz, né, não só no nosso sindicato, mas em vários sindicatos do Brasil, né? Sim. Dirigente nacional. Qual foi a pergunta mesmo? Vamos lá? Sobre essa questão, Marquinhos, dessa transição, né, de associação para sindicato. Como é que nasceu o Sindicato Rio de Janeiro? Como é que foi essa Então, construção do sindicato? essa transição ela foi sofrida, porque aqueles líderes nossos, né, na época, que conseguia mobilizar massas muito mais que os sindicatos atuais, eles foram tudo demitidos por justa causa na época, pelo ministro Antônio Carlos Magalhães, o Antônio Malvadeza, né, que era Sim, sim. apelidado com esse nome. Então, a gente, quando eles foram demitidos, nós ficamos praticamente sem representantes naquele período de 85, 86, e nós não tínhamos direito a ter sindicato, né? A Constituição não nos permitia. E aí, em 88, com a Constituição de 88, foi dado esse direito a nós de construirmos, instituirmos os sindicatos, e a transição veio aí, né? Muitos desses companheiros ainda demitidos por justa causa, respondendo, juizaram o processo até hoje, né? Que de até hoje tem muitos reintegração. ainda que não foram reintegrados, né? Exato. Como aqui quero lembrar do trabalho importante que ele fez, Luiz Mário dos Santos, conhecido como Mário Macaco, Sim, é um verdade. símbolo na nossa categoria. Sim. Se esse sindicato existe hoje, podemos agradecer aí 70%, porque os 30% é do restante, né? sim. Dos outros militantes. Mas o Mário foi ele que foi no meu CDD, me buscar, me convidar para criar o sindicato, e não só no meu, mas em outros também, Claro. né? Então, assim, o sindicato nasceu em 89, como você informou aí, em 20 de abril de 1989, eu fui diretor de imprensa, primeiro cargo meu no sindicato, né? Curioso, hein, É Marquinhos? o que você gosta, né? Tá vendo? E dali em diante, eu não parei mais, né? Aí fui demitido em 91, fui o primeiro representante sindical eleito no Rio e o primeiro a ser demitido, né? Olha, 91, 94 demitido de novo, e 97 foi quando de novo demitido e entrou muita aí. Não, em não 97 foi só foi eu. um período Tenebroso. tenebroso, né? Foi. Porque houve muitas demissões, né? Foi uma coisa assim. O ministro das Comunicações era o Sérgio Mota. Inclusive em São Paulo, o pessoal de São Paulo acampou na porta da... Você deve Sim, saber um pouco na frente da história lá de da São residência, Paulo, né? né? Então, assim, a transição, Douglas, foi praticamente essa aí, né? Acabou a associação e os sindicatos foram criados, constituídos em todos os estados do Brasil, né? Vários quadros políticos importantes. Lá em São Paulo, teve aquele companheiro que você sempre vai lá no sindicato, eu não estou me lembrando o nome dele agora, mas as pessoas sempre citam o nome dele, né, como uma referência. Como aqui teve o Luiz Mário dos Santos, Mário Macaco, lá também teve Pernambuco, Mauro Lapa, e assim vai. Brasília, Estênio, Sim, né, essas lideranças eu militei com eles, né, ainda estou aqui, graças a Deus, né, junto com os novos companheiros, como a Rose, Guiar, como outros mais meu novos, guiar, né? tentando, assim, junto com eles, a gente tocar essa luta que é
é difícil e precisa de companheiros do lado. A gente, sozinho, você não vai a A lugar gente nenhum, sabe né? que, né, Rose, de lá, né, de quando construiu o sindicato, né, em 89 até agora, 2024, o Correio passou por muitas transformações, né, mesmo nesse período, né, e o acordo coletivo nosso também passou por várias, né, gerações, né, muitos direitos foram conquistados, passando por um período onde a gente teve, como é que eu posso dizer, a gente teve ataques, né, grotescos, né, na época do governo Fernando Henrique, quando quis privatizar a empresa, né? Foi um período também complicado. A Rose pegou muito essa época, né, Rose? Sim, Né? Você claro. entrou em 99, você pegou a época do Peguei, governo peguei. Fernando Henrique, era ameaça constante de privatização. Era a política, né, que né, rebaixou o nosso salário muito, né, que era o abono e o 1%, 2% de reajuste, e aquilo ali causou uma defasagem salarial muito grande na nossa categoria. E que a gente conseguiu reconquistar muita coisa, né? As campanhas salariais, com os ajustes salariais de forma linear. Eu queria que você falasse um pouco, Rose, sobre essa questão, né? Sobre essas lutas importantes. Esse período, né? Que você entrou em 99, né? Você pegou o governo Fernando Henrique. Como era essa época, né? Que você pegou, né? Então, na época, eu lembro muito desse período, né? Foi mais na questão daqueles 30% que nós tivemos. Se eu não me engano, foi em 2008. 2000, 2010, 8. 2008, 2008. 2008 foi a Foi uma greve, né? luta muito grande para nós, trabalhadores dos Correios, foi muito importante, foi uma conquista importantíssima. E nós tivemos um papel fundamental também nesse processo aí, quanto à questão daí dessa questão dos 30% aí para os trabalhadores dos Correios. E de lá para cá nós tivemos vários embates, né? Teve a questão aí que foi um processo difícil que Fernando Henrique não conseguiu, mas a privatização que foi entre 2022, 2022 e 2023, acho que foi um dos piores períodos, acho, para a nossa categoria. E ali nós conseguimos, além de tudo, ter uma categoria unida em prol, né, da questão de não se privatizar os Correios e também nós tivemos um papel fundamental. Acho que foi muito importante o desempenho do sindicato do SINTEC-RJ nesse momento aí da campanha do período de não O privatizar os sindicato tem uma Correios. história de luta, né? De lutas importantes, Sim, né? Não sim. foram só essas, né? Temos muitas. É. O Marquinho tem mais tempo de Correio, ele passou por muitas ameaças de Passamos, privatização. E até era A importante. militarização dentro da empresa, que até hoje, né, Eu não peguei. persiste, né? Eu queria que você Eu já não falasse um pouco peguei. sobre isso, Marquinhos, sobre essa questão, até mesmo sua Então, experiência também, né? Que aproveitar até você que a acabou, eleição do né? Postales, né? Postales foi criado em 1971. Esse período ainda dentro da ditadura militar, né? Os Correios era praticamente dirigido por militares, né? No Postales, por exemplo, depois, quando nós entramos lá, nós éramos assim, ó, se vocês não entrar no Postales, pode ser demitido, porque É naquela mesmo. época eles podiam demitir, né? Hoje nós temos uma OJ 274, 247, né? 247. Que prevê que nós só podemos ser demitidos motivadamente. Mas naquela época não tinha, então era. E aí falaram assim: olha, se vocês não entrar no fundo de pensão, que era dirigido totalmente por eles, né, não tinha participação nenhuma nossa, a gente poderia ser demitido. Por isso que todos não tinham saído e entraram, todos nós Você teve entramos no algum fundo de episódio pensão. seu, né? A questão dessa parte militar, da militarização, que você pode, de repente, passar uma história que aconteceu contigo aí Não é nesses. porque eu saí do quartel na época, né? Eu entrei no correio, falei, cara, não mudou, parece que eu tô dentro do quartel, cara. Tinha que passar um negócio no cinto para brilhar, KO, né? Cal. KO. A gente andava com aquela flanela dentro da bolsa de carta para limpar aquelas caixinhas de correio. Eu falei, mas que coisa absurda, né? E o coronel, sei lá se era coronel, mas parece um general, foi lá dentro do CDD e falou, ó, vocês vão fazer isso a partir de agora, limpar as caixinhas. E o pessoal botava as cartas, depois a gente recolhia. Aquelas Recolhi. caixinhas amarelas, que acho que agora nem tem mais aquelas caixinhas, né? São poucas. Agora o pessoal passava na rua, tava lá o carteiro passando a flanela na caixinha, coisa de militar mesmo, né? Então, essa medida foi uma questão do Postales, do fundo de pensão, mas nós, com o tempo, nós fomos quebrando tudo isso aí na luta, na organização sindical, né?
Hoje, por mais que alguns não queiram o sindicato, como é o caso desse governo que saiu recentemente aí, queria acabar com os sindicatos, Sim. mas hoje nós temos uma força, podemos dizer assim, nacional, de vários sindicatos, federações, centrais, que arregimentou a força dos trabalhadores no nosso país, né? Então, naquela época nós estávamos meio que fragilizados, né? Saímos de um período de ditadura, uma abertura democrática Sim. com o Sarney, né? E aí nós estávamos, através da própria Constituição, resgatando ali os nossos direitos. Mas assim, tudo é ensinamento, né? Tudo é ensinamento e isso, o conhecimento é importante, você, no decorrer do tempo, para você aplicar nos dias de hoje aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu, aquilo que você ajudou a constituir, brigou dentro do sindicato, fez greve, organizou os trabalhadores, representantes sindicais, por exemplo. A empresa agia como terror, botava um boletim interno dizendo o seguinte, ó, delegado sindical não tem estabilidade, né? Pura, né? E a gente falou, pô, mas a CLT diz que tem estabilidade, nós vamos brigar. E como eu te falei, eu fui um dos primeiros a ser demitido, depois veio outros também, e hoje nós temos no nosso acordo coletivo a garantia de Exato. você ter um representante sindical, de atuar tranquilo dentro das unidades, Sim, né? você falou uma questão importante, né? Essa do governo, né? Que perseguiu muitos trabalhadores, as representações sindicais, né? Eu queria falar um pouco, a gente sabe que, né, a história do sindicato é muito longa, né? Um podcast só não conta a história do Sindicato do Rio de Verdade. Janeiro. A gente passou durante um período, e onde vimos, né, quando o Lula foi eleito em 2002, em 2003 ele iniciou o mandato dele, a gente veio com várias conquistas, a Rose falou da conquista dos 30%, é o governo Dilma, né? Até que abruptamente, né, ocorreu um golpe, né? E aquilo ali foi uma coisa que, né, afetou drasticamente as entidades sindicais. Posteriormente veio lei de terceirização, veio reforma trabalhista, veio várias outras questões. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né? Como é que foi, né? A Rose foi para as ruas, né, Rose? Defender o Fomos, governo Dilma, todos né? os movimentos nós fizemos, inclusive para defender a Dilma, que para a gente foi muito importante. Primeira mulher presidenta do Brasil, e para nós foi de muita valia o momento em que ela estava como presidenta, quando ela foi destituída, né, que sofreu aquele pique. Para nós foi um golpe muito grande, então nós tivemos a obrigação de ir para a rua. E engraçado que naquele momento nós vimos muitas mulheres sendo solidárias, mesmo que não eram envolvidas na política. Eu vi ao nosso redor mulheres sendo solidárias naquele momento ali do impeachment dela. Então, para nós foi um golpe muito grande e nós sentimos muito e até hoje nós não esquecemos. Mas nós sabíamos no que iria dar e ela mesmo saiu consciente, né? Eu lembro que no dia que ela saiu, que ela fez a carta, que ela falou, ela saiu bem consciente que ou porque ela estava sofrendo, que no futuro nós iríamos ver o porquê. E tá aí o resultado. E Marquinhos, você falou sobre isso. A gente tem esse período de pós-golpe, né? A gente viu um retrocesso muito grande. Queria que você falasse um pouco. É claro que notícia ruim ninguém quer nunca falar, né? Mas nós passamos um momento muito Muito. crítico, mas o sindicato se manteve firme. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse período, né? Que veio várias reformas que atacaram o direito dos trabalhadores, mas o sindicato continua atuante. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Exato. pós-golpe, né? Então, Douglas, nós, por mais que sejamos sindicalistas, a gente tem que acompanhar a conjuntura política do Brasil, né? E bem de perto, né? Com olho Sim, clínico naquilo ali. Então, esse episódio da Dilma, que o Michel Temer, do lado da Dilma, fez aquela traição e depois vê a reforma trabalhista, reforma previdenciária também. Então, e nós, os sindicatos, acompanhando aquilo atentamente, porque a reforma trabalhista, ela trouxe prejuízos na CLT, né? Ela fragilizou a CLT e, da mesma forma, a Previdência, né? Que instituiu várias regras, como agora essa recente, que o trabalhador
na nossa empresa, empresas públicas, Sim, sim. quando se aposenta, a São empresa desligados, pode né? rescindir o contrato dele, é um efeito dessa reforma da Previdência que nós, sindicatos, devemos combater isso junto ao ministro da Previdência, independente de quem goste ou não goste, né? Nós temos que estar do lado dos Sim, trabalhadores, né, sim. aposentados, sobretudo os aposentados. Então, assim, tivemos esse período e depois essa eleição também do Bolsonaro, citar aqui essa figura não grata para É. nós, trabalhadores, trouxe enormes prejuízos, né? Nós passamos Um uma campanha desses. salarial que eu nunca vi aquilo, É, a direção da empresa, em 2022, oferecer 0% de aumento, é. Um né? desses episódios que você falou do governo Bolsonaro, né? Que ele agravou, a questão que ele agravou. Com a reforma trabalhista, ele também aprovou no Michel Temer também aprovou a lei de terceirização irrestrita. E o Sindicato Rio atuou muito contra a terceirização. Vocês não são contra o terceirizado, mas contra a terceirização, porque a gente sabe que a terceirização, as empresas terceirizadas, recentemente, ano passado, Marquinhos teve um episódio aí que teve que intermediar, né, a garantia do cumprimento dos direitos dos terceirizados, né, porque a Sim. empresa não estava pagando salários. Foi. E há pouco tempo atrás, o Sindicato Rio fez muitas denúncias. E com isso ocorreu até uma ação do PROCON aqui do Rio de Janeiro, onde obrigou a empresa, né, a contratar mais funcionários para obrigar os Correios a manter o serviço de qualidade. Me fala um pouco sobre isso, Marquinhos, né? Então, hoje, por exemplo, em Benfica, até onde a Rose milita ali em Benfica, o maior número de trabalhadores são terceirizados, né? E Douglas, eu vou te falar um negócio. Eu, quando cheguei lá, olhei para aqueles trabalhadores novos, jovens, todos uns com os uniformes rasgados, sem vale alimentação, sem vale transporte, com salário atrasado. Eu me lembrei de mim quando eu estava entrando, né? Porque eles foram à luta. Eles foram à luta, fizeram greve junto com a gente, aprovamos lá a representação a eles numa assembleia lá na porta de Benfica e ficamos com eles, fomos para ali a Delegacia Regional do Trabalho, tivemos várias audiências lá, né? Enfim, acampamos essa luta dos companheiros, né, Rose? Ali. Foi muito Temos até um importante. grupo de praticamente ali quase todos terceirizados ali com a gente. A nossa demanda é muito grande, né, Douglas? Não é só dos trabalhadores terceirizados, é dos trabalhadores da ativa também, que aí desdobra nos aposentados, nos anistiados que estão fora, que deveria estar dentro da empresa com direito, né? E, enfim, nas classes que são específicas, atendentes, OTTs, carteiros, né, pessoal da área administrativa. Então, percebe aí, Douglas, que a luta é uma demanda muito grande, parte jurídica de direitos que são retirados, né? E agora mesmo nós estávamos no sindicato falando sobre a questão do quebra de caixa. Quebra de caixa é um direito, Sim. né? Os trabalhadores já recebem desde o primeiro acordo coletivo. Então não dá para nós nos conformar, mas só pode pagar um, dois, não. Todos os atendentes têm que receber o quebra de caixa. Nossa, e sobre essa questão de quebra de caixa, né? É importante frisar, você falou do governo Bolsonaro, né? É bom frisar, né, que esse governo Bolsonaro foi o pior governo que nós tivemos, né, da categoria de Correio. Pior. Agora, Douglas, eu Nem queria. reeleito foi. E aí teve, a gente teve durante o governo Bolsonaro, a gente sofreu muitos ataques, né? Você falou sobre o direito dos operadores de triagem. A gente nós tivemos o nosso acordo coletivo praticamente destruído. Todas as cláusulas praticamente foram retiradas do governo Bolsonaro. Cláusulas que quando você entrou no Correio, você lutou para conquistar. Desde a década de 80 tinha cláusulas ali, né? E se falasse um pouco sobre esse período do governo Bolsonaro que acabou impactando, Marquinhos. Então, a Rose pode me ajudar, a gente divide aqui. Sim, exato, problema, né? Em 2020... As mulheres no governo, as mulheres foram as mais prejudicadas. As mais atacadas. As cláusulas do acordo coletivo, muitas beneficiavam as mulheres, né? Sim, sim. E nós tivemos, o golpe foi tanto que, como todos sabem, assim que no primeiro acordo coletivo dele, ele tirou mais 50 cláusulas do nosso acordo coletivo, onde nós perdemos ali direitos históricos. Eu lembro que no dia do julgamento no TST, a ministra que estava
que estava mediando, ela falou, gente, os trabalhadores dos Correios estão perdendo cláusulas históricas de mais de 30 anos, eu nunca vi isso. Exato. E ela falando. Então, para nós foi um golpe muito grande, foi uma derrota. E eu lembro, eu tenho uma frase, né, do nosso presidente da Federação Gândara, gente, levanta a cabeça, nós não vamos desistir, nós estamos aqui para lutar. Então, essa foi uma derrota que nós tivemos e nós sabemos que daqui para frente a tendência é que a gente tenha que lutar muito mais para que a gente não perca mais. E a gente continuou no nosso trabalho. Então, assim, foi um momento muito difícil, muito duro, onde retiradas de direitos aconteceram e humilhações, né, até mesmo Sim, dentro da nossa empresa. E um detalhe, a nossa empresa sendo sucateada ao longo do tempo. A gente via ali medidas sendo tomadas, como a questão de DDA, SDs que eram feitos para suprimir distrito, que era justamente para justificar, né, uma falta de funcionário que a gente vê que existe, eles dizendo que não tem. Como que a gente hoje vê, né, o sucateamento da nossa empresa? Nós sabemos que a qualidade de serviço caiu de fato, mas que se não fosse trabalhadores dos Correios, que são aguerridos, que são pessoas que têm uma disposição muito grande, embora estejam cansados, eles estão indo na luta todo dia, ali no dia a dia, sol, chuva. Tivemos uma pandemia, onde que o entrar nesse próprio ponto, governo, onde que na época o governo Bolsonaro, ele simplesmente ele desdenhou da própria pandemia. sim, E nós tínhamos uma liminar onde garantia que os trabalhadores que tinham comorbidade ficassem em casa e que a unidade que tivesse um companheiro que tivesse estado positivo e que a unidade fosse fechada. Naquele momento a gente tinha mesmo a própria empresa, mesmo com a liminar, com o protocolo que ela mesma criou, não querendo cumprir o protocolo da própria empresa. importante Então nós falou, perdemos muitos companheiros naquele período ali. Foi uma falou um categoria muito negócio, sacrificada, um período, né, muito triste. A conturbada, pandemia foi um período muito muito complicado. conturbada. Você falou um pouco sobre essa questão das liminares, em defesa. O Sindicato do Rio, né, a gente acompanhou, é um sindicato que defendeu os protocolos de segurança, né, protegendo os seus funcionários, os diretores. Mas foi uma diretoria que não ficou acomodada, escondida, foi para a luta, foi apoiar os trabalhadores, Todo defender os momento, é verdade. trabalhadores, né? Foi nas unidades. Eu via muito, né, na Zona Oeste, na Baixada, o sindicato foi atuante, né, garantindo a Zona Norte, garantindo no interior do Rio, garantindo os protocolos e defendendo os trabalhadores, né? E aí teve um episódio que a gente, né, um episódio triste, né, na história do Sindicato do Rio de Janeiro. É claro que houve vários companheiros que tiveram a vida ceifada, É. mas um companheiro que deixou um legado, né, uma figura, Ronaldo Martins, Ronaldão, né, uma figura histórica, liderança sindicalista nacional, todo mundo, né, admirava o Ronaldão, uma liderança que deixou muita saudade, deixou um vazio muito grande, a gente sabe muito bem. Claro. E ele defendeu muita categoria, foi pra luta, né? E eu queria falar um pouco, a história do sindicato também remete à história do Ronaldão. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Ronaldão, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que era essa dia a dia junto com o Ronaldão, Rose. O Marquinhos depois fala Nossa, também, o né? Ronaldão, inclusive, ele morreu defendendo a categoria. E naquele período, ele morreu de Covid, né? E naquele período Sim, da pandemia, e nós tínhamos que ficar em casa, né? Porque né, não podia fazer reunião e tal, claro, mas as unidades chamavam a gente, os trabalhadores, por quê? O camarada testava positivo e a empresa não queria, né? Que os trabalhadores ficassem em casa por conta do camarada que estava com Covid. E nós íamos para lá. E numa dessa, o Ronaldão também testou positivo e veio a óbito. Mas assim, o Ronaldão era uma pessoa irreverente, né? Acho que não tem uma PR, né, aqui dos Correios que não conheceu o Ronaldão e sobre o seu histórico. Um cara alegre, brincalhão, uma pessoa com uma disposição muito grande e com um pulso forte, né? né? Tinha um pulso forte. Mas Ronaldão enfim, liderança. deixou um legado Queria- muito grande. O Ronaldão, ele tirava muito barato do Marquinho, brincava É muito verdade, aí. é Eu queria que você verdade. contasse a sua história interessante aí de um episódio junto com o Ronaldão Já Ronaldão. aí. tinha Da muitas, gente... né? Isso aí já tinha muitas. Se eu for falar aqui, eu e Vai Nilo virar sabemos, noite, né? né? O Vai apelido virar dele. noite. Mas assim, eu Ai, queria voltar ali na questão da sim, pandemia, porque sim, a Rose sim. falou assim, não, que a empresa, e a gente costuma muito falar, tudo culpar a empresa. A empresa somos todos nós, É Claro. né? verdade, é verdade. Eu acho que ali, Rose, nós devemos dar nome aos boi aqui no Rio de Janeiro, Claro, É de verdade. quem foi os omissos com claro. relação à pandemia. Porque morreu muitos companheiros nossos.
Não foi só o E Ronaldão. ainda estão na direção do Correio, ainda hoje, né? Hein? Ainda estão na direção do Correio ainda hoje, né? Um se afastou. Eu vou citar o nome deles aqui. Eu não tenho receio, porque eu já falei isso em áudio. Um foi o senhor Arnaldo, que era superintendente, que sumiu, não sei para onde ele foi parar. E o outro foi a senhora Úrsula. Né? Responsabilizamos esses dois aí, porque ela era GDIS. Então, eu não tenho nada pessoal contra ela, a questão é profissional, e como dirigente, Defesa eu da falei vida, isso. né? Defesa Sim, da sim. vida, né? O Exato. lema do sindicato era a defesa da vida, né? Estou falando aqui porque eu já falei em juízo, Claro. né? Então, porque nós temos uma ação relacionada à pandemia e ela Sim. foi testemunha e eu fui preposto do sindicato. Portanto, estou tranquilo com relação a dar nome aos bois. Porque senão a empresa, quem foi que fez isso? Foi pessoas, né? Claro. E dali, Douglas, assim, da questão do Ronaldão, contar alguma coisa, tinha muitas coisas, né? Que a gente viajou junto muitas vezes, né? Dentro do sindicato, assembleia, greve, a gente de Claro, madrugada, né? Teve uma vez, vou contar para você uma situação, mas depois eu volto nesse assunto. Nós estávamos no piquete na frente de Benfica, né? E botamos os dois carros na frente lá do portão. E chegou a polícia e falou, não, quero a chave do carro, né? Verdade. E o Ronaldão, não sei e tal. E o policial chegou, ó, se você não apresentar a chave do carro, eu vou te prender, vou levar. E me prendeu, e me botou lá dentro do carro do patrão. Meu Ronaldão ficou lá atrás com a chave escondida, rindo para mim. né? Então, Olha, assim, que Ronaldão péssimo. é uma figura. Mas, assim, voltando nessa questão da pandemia, todos os percalços que nós Claro. passamos, o trabalhador encontra forças. E nosso sindicato foi um baluarte dentro ainda do governo final, do governo Bolsonaro, e já fazendo campanha para o Lula. Né? Sim. Nosso Verdade. sindicato se destacou entre os 36 sindicatos do Brasil, quando nós botamos a cara. Oi, Rose? Verdade. Criamos um Eu, comitê. Rose, alguns diretores, organizamos um comitê de apoio ao Lula e ao Freixo, que deveria ser o governador desse estado. Com muitos obstáculos internos, externos, nós fizemos aquele comitê, que foi importantíssimo, né? Colocou um grão de areia nesses 2 milhões de votos. E que o Lula também teve, foi fundamental para barrar a privatização, né? Sim, sim. A privatização que, mesmo durante a pandemia, Marquinhos, ele, no primeiro dia que nós fomos para Brasília, para fazer o trabalho em Brasília, né, para dialogar com os deputados, senadores, estava aí o Marquinhos lá em Brasília, né? Exato. Marquinhos, nós estávamos lá, foi o primeiro dia, né, Marquinhos, para a né? posse do Lula, fomos Também, em 10 né? diretores, Verdade. uma mulher, Sim. dizer sempre que foi a Thelma, uma mulher guerreira, índia, Claro. né? Eu estava lá, né? Foi com a gente, a Rose foi a parte, mas foi com a família, também estava lá Claro. na posse, e nós, preocupados com os patriotas, né, que estavam lá nas Claro. portas do quartel, porque nós não fomos só para a posse do Lula. Aqueles 10 diretores estavam antenados no que poderia acontecer Sim. no dia 1º de janeiro. Sim. Aliás, dia do meu aniversário, Dia né? 8. Verdade. E eu, naquele dia, estava tudo fechado em Brasília, porque mudou o horário da posse e fecha os Tava um restaurantes clima todos. tenso, né? E tava um clima Tava. tenso, né? Por mais que a gente estivesse celebrando, comemorando a vitória do Lula, mas havia um clima tenso. Né? Mas eu queria voltar um pouquinho aí, Vamos lá. Marquinhos, para falar um pouco sobre essa questão da luta contra a privatização. A gente sabe que o governo Bolsonaro chegou, prometeu que ia privatizar a empresa, encaminhou um projeto de privatização, foi aprovado na Câmara de Deputados. Inclusive, a Findect foi a única entidade que esteve lá presente no dia da votação do PL 591. Né, Marquinhos? Você sabe muito bem disso, né? Foi. Os Bom companheiros que hoje, às vezes, né, atuam aqui, dizendo que são mais atuantes que o Sindicato Rio, né, acabaram nem estando lá, mesmo estando lá em Brasília, não estavam no dia da votação. Mas a Findec, o Sindicato Rio, esteve presente lá no dia da votação, pressionando os deputados federais para que não fosse aprovado. Foi aprovado. Mas naquele dia você mesmo falou para mim, falou, olha, nós vamos barrar esse projeto aqui lá no Senado.
E no primeiro dia que eu estava contigo lá no Senado, você falou, Douglas, vamos começar aqui, vamos percorrer esses corredores aqui, vamos passar de gabinete em gabinete para conversar com todos os senadores, para a gente poder dialogar e conversar com eles todos para poder barrar a privatização. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação do Sindicato do Rio, especificamente, né? Porque o Sindicato do Rio não foi um mero coadjuvante, foi protagonista dessa luta que barrou a privatização. Não só no Comitê Lula, mas também na atuação lá em Brasília. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, depois eu passo para a Rosa também. Você esteve lá permanentemente em Brasília atuando, conversando com os senadores. Eu estive com você lá, a Rosa também esteve, mas eu queria que você falasse um pouco sobre... Eu acho que é até importante, né, na live aqui, explicar porque foi uma atuação, a meu ver, inteligente, né? A nossa federação, conjugada com a assessoria do MDB em Brasília, né? Com técnicos ali que atuavam dentro do Senado e com outros sindicatos também, Claro. E da outra federação que atuou com a gente também. Nós não podemos deixar de citar isso, né? E que nós não tínhamos força, a correlação de força era muito frágil para nós, né, Douglas? Você sabe disso, a gente, gabinete em gabinete ali, citar uma deputada mulher, né, que é a Simone Tebet, foi muito importante para a gente ali, né? Naquele momento, como outros senadores também, Paulo Rocha, do PT, que era senador na época, veneziano, né? Senador veneziano. Então, assim, foi uma atuação inteligente nossa, porque a correlação de força era frágil. O Senado foi um campo progressista, nos favoreceu, porque tinha aquela CPI da Covid, né? Sim. E o ano acabando, o ano seguinte era eleitoral. Nós sabíamos que se a gente conseguisse vencer aquele ano, ficaria mais difícil para a turma do Bolsonaro privatizar os Correios, que seria um desastre para os trabalhadores dos Correios e para o povo brasileiro. E não foi fácil, né, atuar dentro do Senado, né, Rosa? Porque havia uma limitação de pessoas também dentro do Senado. Eles impediam a gente de entrar, né, Rosa? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque houve uma dificuldade muito grande também. Você esteve em Brasília também algumas vezes, algumas oportunidades. Você viu o quanto foi difícil entrar no Senado, com as limitações que tínhamos, né, de restrições por conta da pandemia. Mas o sindicato se manteve firme ali, conversando com os senadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. O que eu achei desse processo, eu achei fundamental, a estratégia que foi montada. Eu acho que ali nós não nos limitamos a conversar com nenhum senador. Nós batemos gabinete em gabinete, conversamos com todos os senadores, independente da opinião que ele já tinha colocado publicamente, de que era a favor da privatização. Mas mesmo assim, sentávamos ali, mostrávamos nossa proposta, conversávamos com esses senadores. E eu lembro que foi fundamental, como o Marquinhos falou, aquela assessoria do MDB, porque ali a gente conseguiu reverter muitos votos mesmo, através dessa assessoria. Tenho a parabenizar, né, a Maradona, né? Sim, foi ele que exato, teve assim, um papel muito grande aí nessa questão. E nós, né, os diretores que tiveram à disposição. A nossa largaram categoria a família, também, né, aqui, largaram né? a família dias para ficar lá, e dizer também foi a nossa categoria que ia para o embate nas redes sociais naquele período, onde nós mesmo pedíamos, né, gente, vão lá para as redes sociais, vamos lá, vamos entrar na rede para poder rebater o que estão falando contra a gente. E foi muito importante, foi um processo muito difícil. Eu acho que esses 25 anos, né, que eu vou fazer de Correios agora em novembro, eu acho que foi o pior período, porque os trabalhadores viviam numa insegurança muito grande. Eles não sabiam se eles iam amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, eles estariam empregados. Então foi uma vitória excepcional, né? Parabenizar todos, nós, diretores, participando desse processo, e a categoria também que estava ali com a gente, ali apoiando. E até porque foi fundamental, né? O Sindicato Rio foi precursor dessa campanha Correios, o que é essencial para o povo, sim, né? Sim. A Secretaria de Comunicação do Rio de Janeiro trabalhou né, muito bem durante esse processo, né? Porque trabalhou, dialogou com a categoria, o sindicato pedia apoio do trabalhador, né? Eu queria um episódio que é importante, episódio nem tanto, né? Elogiar o Marquinhos, por quê? A gente sabe que durante a pandemia houve vários protocolos onde a gente sabia que as pessoas que tinham comorbidades, doenças, podiam ficar afastados para poder, né, se proteger da pandemia. Eu queria, por exemplo, parabenizar o Marquinhos, porque o Marquinhos não é tão jovem assim, né, Marquinhos, né? Você tem 18 anos de idade, né? Verdade.
E o Marquinhos, ele encarou a pandemia de frente. Ele esteve lá dentro do verdade. Senado. A gente olhava lá dentro, a gente entrava dentro do Senado, ficava um do lado do outro, a gente ficava assim, caramba, será que esse... E ninguém sabia quem tá, ninguém dizia, tava na testa, ó, eu tenho Covid, né? Verdade. E o Marquinhos foi um vitorioso e corajoso, né? A categoria tem um presidente hoje que, e de fato, não se acovardou, foi encarar de frente essa disputa para manter o emprego de todo mundo, manter os direitos, né? E o Marquinhos foi dar de parabéns, Marquinhos. Olha, né? Nós debatemos isso no sindicato, você lembra, Rose? Sim. Que os idosos poderiam ir para o trabalho remoto, né? Sim, o sindicato entrou Acima até com de ação, não 60 foi? anos, Entrou com né? ação, Tivemos uma ação, exatamente, verdade. para garantir esse E aí direito. nós debatemos, eu, Ronaldão, Brasil, né? Alguns com comorbidade. Claro. E eu estava sentindo que queriam me afastar, sabe? Eu falei, olha, eu não vou me afastar, não. Verdade, verdade. Tá no sangue, né? Claro. Eu me lembro que uma claro. greve a greve não, o Paralisação. pessoal estava trabalhando no CD Tribobó. E o Fábio, que é o diretor nosso lá, Sim. ligou para mim e falou, Marquinhos, tem 3 companheiros contaminados trabalhando aqui dentro. Aí eu falei, caramba, cara, e plena pandemia. Sim. Aí eu botei minha máscara e fui para lá. Pedi ele para trazer o pessoal que estava trabalhando, né, pro lado de fora. Falei para eles o seguinte, pessoal, vamos fazer uma greve aqui. Nós temos um protocolo e uma liminar e vocês têm que estar em casa. Vocês estão certos, como é que vocês vão trabalhar com pessoas contaminadas? Fizemos uma greve, devia ter uns 8 ou 10 do lado de fora, aprovou e eles foram embora para cá. Depois até a Rose me ligou, que a Úrsula ficou em cima dela. Que o Marquinhos não pode fazer isso. Eu falei, aí eu falei, Rose, aqui É nós defesa estamos da vida, né? em cima da verdade. lei, né? Tem uma liminar, Verdade. tem um protocolo. Como é que o trabalhador vai trabalhar com pessoas contaminadas? Porque o protocolo ele previa que se tivesse alguém contaminado, os demais todos deveriam ser afastados por 15 dias e que violaram tudo, né? Esse rapaz, o gerente, um rapaz novo, que eu conversei com ele lá, eu soube que ele foi demitido por justa causa. Mas por quê? Sabe o que eles estavam fazendo na pandemia? Eles não queriam contratar e teve a denúncia, né, de objetos sendo destruídos lá na questão de uma cooperativa que tinha em Itaboraí. Foram feita a denúncia. Então, vários gestores preferiram fazer isso ao invés de ir para os seus superiores e pedir a contratação de terceirizado e trabalhadores. Isso se tornou um processo administrativo. Nós fizemos a denúncia na Polícia Federal, Sintec de RJ, e foi aberto um processo administrativo e vários... Nós defendemos o motorista, porque os motoristas estavam recebendo ordem, né? Eles recebendo ordem dos chefes imediatos, aí eles eram subordinados, né? Aí defendemos no documento que nós fizemos à Polícia Federal. Então, assim, você percebe, Douglas, você está lá, milita em São Paulo, né? Muitas coisas, as Sim. questões. Aqui no Rio chegou essa barbárie, né? De milhares de objetos serem destruídos por gestores que não queriam contratar trabalhadores. Então, assim, o sindicato, para ver como é que nós estávamos antenados, até dentro da pandemia, esses absurdos que ocorreram, né, Rose? E nós tivemos, Isso foi Rose, fundamental, né? outros diretores Isso verdade. mostra que o sindicato tiveram que paralisar, né? Paramos, Unidades várias que não unidades. várias estavam... unidades, Todo dia, Isso- praticamente todo dia. Isso, e não eram paralisações que eram mera festa, né? Não, Como não. a direção da empresa muitas vezes classifica. É para salvar Era para vidas salvar mesmo. vidas. Salvar vidas. Isso. Agora imagina, Marquinhos, se o Sindicato Rio não tivesse radicalizado, feito greves para paralisar o trabalhador, ir lá, parar a unidade, tirar todo mundo para fora, ir para casa para poder salvar a vida. Imagina quantas pessoas, quantos trabalhadores teriam perdido a vida. Exato. Eu acho né? que nós conseguimos salvar Olha, muitas vidas com esse protocolo. Exatamente. E aí, né, iniciou o processo de campanha, né? É claro que a gente não vai entrar na questão política, porque a gente sabe que o Sindicato Rio foi preponderante, foi o único sindicato do país. Eu desconheço de qualquer outra categoria
qualquer outra categoria que tenha criado um comitê para poder trabalhar, né, em prol da candidatura do Lula, né, para eleger. Mas antes disso, né, Lula assumiu um compromisso, né, de não privatizar os Sim. Correios, né? Antes de como sendo Exato. pré-candidato, ele assinou, né, Exato. Marquinhos? É Ele veio aqui verdade. no Rio de Janeiro, você esteve lá em Niterói, não foi? Douglas, essa visão avançada ele- que o nosso sindicato teve proporcionou, né, além do primeiro ato do Lula suspender a privatização, a volta de 50 cláusulas que foram, como a Rose Claro. falou, que foram retiradas. Né? A democratização na relação trabalhista dentro da empresa. Sim. A possibilidade da gente continuar lutando para manter a empresa pública de Sim. qualidade. Então, percebe que a nossa visão avançada de botar um grãozinho, né, de areia na vitória do Lula, que foi ali apertadinho, Claro. todo mundo contou voto por voto. Mas foi uma né? vitória gigantesca, né? Mostra Foi a a visão, salvação, foi a Foi. salvação da categoria. Mostra né? a visão avançada do nosso sindicato. Por Claro. isso que na nossa eleição que vai ocorrer agora, está para ocorrer, né, já tem pessoas falando, não, esse pessoal pensa demais, esse pessoal está aguçado demais. Eu queria, Incomoda, entendeu? eu queria falar uma questão, né? Entrar na questão do acordo coletivo. A gente sabe que não foi fácil, né? Você falou que recuperou 50 cláusulas, mas não foi fácil, né, Marquinhos? A gente viu que durante a negociação houve muito embate, houve até ameaça de greve, a gente foi negociar, voltou. E no dia da assinatura você estava lá em Brasília, né? E você viu que eles montaram uma arapuca pra gente, né? Né, Rose? É Né? verdade. Falaram, olha, Tá você vendo? vai receber X líquido. E quando o Marquinhos foi lá assinar o documento, a Rose estava lá em Brasília na negociação, também participou, falou, não é bem assim não. Cláusula das mulheres, né, Rose? Também, né? Compromisso também. Falou, não é bem isso não. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Sindicato Rio, né, falou, olha, nós, da forma que está o acordo coletivo, a redação que está, nós não vamos assinar o acordo coletivo, por quê? Nós aprovamos uma coisa. Na Assembleia, vocês levaram para a Assembleia, a Rose estava lá, Sim, claro. aprovou uma coisa. Chegou na hora de assinar, Tá a ótimo. empresa apresentou outro documento para o Marquinho. E você falasse um pouco sobre isso e também sobre essa... Como é que foi essa forma precipitada de pegar um documento, né, um acordo coletivo, né, tão importante, né, como a gente veio depois de perder tantas cláusulas, né, durante o governo Bolsonaro, pegar abruptamente e levar assim às pressas, né, e assinar, aprovar e assinar, né? Esse episódio é um episódio também que deve ser. Como é que foi essa avaliação de vocês, Então, né? Douglas, é uma situação que a gente volta, né, para conversar e tem que falar Qual foi a verdade, avaliação da né? categoria aqui? A categoria falou sobre esse negócio de assinar um acordo coletivo sem ler. Decepção, Como é né? que foi isso, Decepção Rose? muito grande. É bom até nós explicarmos o seguinte, porque a gente aprova o acordo coletivo, todos os sindicatos aprovam, mas não vai assinar de cara, você vai ler o que você está assinando. Claro. Em qualquer lugar do mundo, né, vai alugar um imóvel e tal, você vai ler o contrato, é. né? E eu fui para Brasília, nós tivemos uma assembleia muito boa, né, Muito Rose? boa, Lotada, verdade. né, lemos todas as propostas que foram colocadas, né, e a categoria aprovou, mas os nossos companheiros, não só do Rio, da Findex, o Gandra, que chegaram primeiro do que eu em Brasília, né? E eu estava no avião quando falaram assim, Marquinhos, entra numa reunião aí. Eu falei, pô, mas eu estou dentro do avião, cara. Não, deixa eu chegar aí primeiro. Quando eu cheguei lá no hotel, eu nem cheguei e fui para o quarto, eu já ali no hall do hotel me pegaram, falaram, Marquinhos, tá um problema aí. Tem 26 cláusulas que tem que ser corrigidas. Aí o Vinícius foi me mostrando assim, cláusula por cláusula. Falei, realmente não tem como assinar isso aí, né? Não foi que foi aprovado. Eles chegaram antes de mim, Imagina o Brasília. resultado disso se você tivesse feito vista grossa e assinado um acordo coletivo com 26 A euros. categoria está em primeiro lugar, né? Os trabalhadores estão em primeiro lugar. Não posso assinar uma coisa, um acordo qualquer que seja, sem antes passar pela nossa classe. E aí veio o dia seguinte, nós procuramos a empresa, eu, Gandra, Divisa, presidente do Sindicato de São Paulo, lá seu colega de sindicato, né? Thelma estava lá, o Estávamos Wilson. todos lá, do Maranhão, o Sim, Wilson, a Thelma. E junto procuramos o presidente do Correio, olha, não, queremos corrigir isso aqui e tal. E quando deu já umas 3 horas, praticamente da tarde, nós fomos almoçar, deparamos
com o rapaz que é o secretário-geral da Fentech, representando aí a majoritária da Fentech, assinando um acordo, assim, de forma abrupta, como você mesmo falou, e depois eu fui saber que companheiros nossos avisou a ele antes, cara, não, antes tem cláusulas para Eu corrigir. estava em Brasília, a empresa ela informou que quando a gente assinou o acordo coletivo, quando a empresa apresentou as propostas, né, Rosa? Apresentou falando que o acordo coletivo era um acordo coletivo bom, foi muito bom para a Sim, categoria, foi. só que tinham que corrigir as cláusulas, ninguém vai assinar sem. Mas eu tinha lá a questão dos R$ 1.000, né, Rosa? Sempre. Porque os R$ 1.000 ia vir de forma líquida para o trabalhador, né, Rosa? Se transformou Na hora em de. 500. E na hora de assinar, a pessoa falou: não, vai ter desconto aqui de imposto em cima do. Não, peraí, não, se vai ter se vai ter desconto de imposto, como é que vai ter? E aí o que aconteceu, né, Rosa? O que aconteceu com o resultado de assinar o acordo coletivo às pressas? Como é que ficou a situação dos Esses trabalhadores? R$ 1.000 se transformou em R$ 500, R$ 600. O trabalhador foi o que o trabalhador ganhou. Foi um prejuízo muito grande, porque o trabalhador todo contente, satisfeito, que a gente já tem um salário que, né? Sim. E aí, além daquela questão, ele recebeu R$ 1.000, mas não foi R$ 1.000. Ele teve os descontos devidos, e aí isso caiu para R$ 600 Porque entrou no salário bruto, né? Entrou. Aí aumentou. Então, assim, todos os foi uma descontos. decepção muito grande. O trabalhador teve um prejuízo. A gente pode dizer que foi um prejuízo que a categoria teve naquele momento ali. E aí não Bom, assinou o acordo coletivo e passou uma batalha, né? Foi uma Mas Até afronta. hoje a gente está... Afronta a categoria de Sim, Correios. Foi. Vamos classificar isso como uma Isso. afronta, uma falta de respeito, Claro. né, com os trabalhadores dos Correios em geral, que nós objetivou, nós temos que fazer outra campanha para recuperar essas 26 cláusulas, que terminou em 22 de novembro, que foi a Sim. Assembleia, Sim. no qual nós... eu lembro que foi aniversário do Aprovando, meu filho, atazanaram a minha vida. Falei, ó, se não resolver é greve, nós vamos fazer greve. Que um dia antes eu falei, vamos resolver isso hoje, que amanhã eu quero ter um dia especial. Como sempre assim, eles sempre não E respeitam a aí, gente. essa luta para corrigir, essa luta do sindicato, né, para corrigir as inconsistências, foi uma luta, não foi cansativo, foi uma coisa assim que, porque assim, eu via vocês, né, indo na base, mobilizando a categoria, chamando, estar de greve em tudo quanto é lugar para poder Sim. mobilizar a categoria para uma greve caso a empresa não corrigisse as inconsistências, né? E aí parecia que para essas pessoas que assinaram o acordo coletivo, parecia que nada estava acontecendo, né? Parecia que estava tudo tranquilo, o trabalhador tava tudo tranquilo, né? Não tinha problema nenhum, né, meu? Os R$ 500 ia ser incorporado em junho. 250, né? 250. Então, eu ia entrar nessa questão. Mobilização trouxe ele para janeiro. Porque houve um resultado, foi até melhor, né? Porque assim, Foi. após a assinatura do termo aditivo, que de fato culminou com a assinatura por parte dos sindicatos filiados à Findect ao acordo coletivo, muita coisa mudou, né? Teve a antecipação, né, Rose, do reajuste salarial que veio para janeiro, né? Os R$ 1.500 que viria em dinheiro. Para não ter um prejuízo maior, acabou sendo incorporado no ticket. Imagina, o que aconteceu, Marquinhos, se esses R$ 1.500 fosse cair da forma que foi assinado daquela forma? Iria ser reduzido em R$ 1.000 ou Como é que seria? O trabalhador ia ter uma tragédia, né? Ia ter uma tragédia, né? O trabalhador ia... Douglas, nós entramos em campo. A Findect, o Sindicato de Rio São Paulo entrou em campo. A negociação foi negociação firme com mobilização. Não foi com mentirinha, não. Foi com mobilização da categoria. E se não resolvesse, nós íamos parar. Você sabe disso, você é de São Paulo. Claro. Nós estávamos preparados para isso. Então, assim, quando chegou em novembro, nós conseguimos ajustar todas essas questões aí veio os valores... Até reajuste nas funções, Vale antecipação, alimentação, né? A categoria ficou satisfeita. Sim. Né? E viu um respeito, né, da gente para com os trabalhadores. E sindicatos também ligados a outra federação. Essa é a marca, né, do sindicato, né? A responsabilidade, claro, né? claro. A responsabilidade do Sindicato Rio é muito grande, né? A responsabilidade Eu acho que foi um exemplo, né? Claro. De que numa negociação há que se ter respeito com os trabalhadores, né? Nós não somos mais do que o sindicato, né? Nem do que uma federação que está lá representando a gente. E o que ocorreu, acho que deve ficar como exemplo para próximas jornadas que nós vamos ter aí nos anos que vão
vão vir aí, Sim, 2025, esse ano é um né? ano, Nós estamos em é um 24. ano fundamental, Final do né? ano, outra ano, campanha salarial. já estamos praticamente na campanha, já é. estamos praticamente na campanha Exatamente, salarial, né? é. Porque agora vai começar todo esse desdobramento, né? Porque a gente recuperou muitas cláusulas, mas ainda há algumas que Precisamos recuperar. precisamos recuperar. Só queria entrar em duas questões. É claro que a gente não vai. O podcast a gente vai ter que fazer um outro, né, Marquinhos? Para a gente poder falar sobre todos verdade. esses temas, né? Mas eu queria deixar uma sementinha aqui. Por quê? Teve cláusulas que ficaram. Não conseguimos reconquistar. Mas o Sindicato Rio teve uma atuação muito forte. Que é a questão dos 70% das férias. A questão do Vale Cultura, né, Marquinhos? Sim. Né? E também a questão da luta para poder a gente reduzir esse custeio do plano de saúde, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos 70% das férias. É claro que é um tema que é longo, mas eu queria que você sintetizasse, né? Sobre essa questão. A Rosa depois fala sobre a questão do Vale Cultura, importante, porque assim, o Brasil inteiro, né, teve essa retirada dos direitos. Na última campanha salarial nós não conseguimos recuperar essas cláusulas. O Sindicato Rio tem algumas novidades aí. A categoria eu acho que tem... Então, Douglas, os 70% de gratificação de férias, né, que não uma conquista antiga, podemos dizer Sim. que era lá da associação. Quando nós Exato, começamos em 85, 86, nós conquistamos isso lá atrás e veio até a presente data. E está nos manuais internos da empresa. Então, é uma questão jurídica e política. Jurídica é certo. Sim. A maioria dos sindicatos já ajuizaram a ação, baseado na regulamentação interna. Mas só que nessa luta jurídica nossa, ela tem várias etapas. Primeira instância, Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, com a ação dos motociclistas, ficou quase 8 anos no tribunal. O TST ficou uns 3, 4 anos. Mas o trâmite aí demorou quase 8 anos para transitar em julgado, né? A questão da gratificação de férias vai ter também, ainda conseguiu, que... O Sindicato Rio conseguiu Não, vitória. nós ajuizamos, a ação está tramitando, Sim. né? Eu estou dizendo assim, que é uma luta política que nós podemos conquistar antes, claro, e perder o objeto juridicamente, chegar lá na ação que está tramitando, informar, né, seja no tribunal, seja no TST, que não necessita mais daquele julgamento, já que nós já estamos recebendo. Então, ela tem esse caráter. Na próxima campanha, a gente, até porque o Correia acho que fez um acordo aí no TST de fazer acordos com algumas questões judiciais, de não Sim. ir ao Tribunal Superior do Trabalho, né? Ali nos tribunais já resolver. Podemos conseguir isso judicialmente ou politicamente, através da luta, através da força da grande mobilização que com certeza nós vamos fazer na próxima campanha salarial. 2024 promete aí, né, Marquinhos? Agora nós não podemos esquecer que eu estou esperando a questão da luta dos motociclistas. Sim. Né? Eu estou esperando você falar porque teve uma situação aí. Eu queria. Só eu vou chegar nessa questão. Pô, tem a questão do Vale Cultura aqui também, né? Sim. Vocês têm ação da Vale Cultura aqui, ação judicial? A ação que nós temos do Vale Cultura é justamente porque quando foi concedido, né, o governo federal concedeu o Vale Cultura e nós aderimos no nosso acordo coletivo, só que a empresa só começou a pagar em janeiro. E o retroativo ela não pagou. E nós entramos com a ação, conseguimos ganhar a ação, então nós já estamos aí fazendo o cálculo, né? Calculando, já foi executada, é ganho. E assim, deixar bem claro uma questão, é a seguinte, acho que nós temos, assim, aproveitar a oportunidade de falar, desses 35 anos de Sintec RJ, nosso jurídico ele foi brilhante. A atuação do nosso jurídico foi fundamental, principalmente nessa questão, desses últimos anos, a questão da pandemia, porque é um jurídico que ele atuou junto com o sindicato. Porque ali nós vimos as questões políticas para nós, que seriam importantes, e nós juntamos com as questões jurídicas. Sim. E ele entendeu. Então, para nós, a questão principalmente da pandemia, desse nosso protocolo, onde o nosso jurídico ele bancou durante todo o momento e deixou bem claro, vocês têm direito, vocês ganharam, a ação está aqui, vocês têm uma liminar, não facilite. Então naquele momento ali para a gente foi crucial. Fora algumas outras ações, né? E só o jurídico do Rio de Janeiro, Sintec RJ, ganhou de muitas ações a nível nacional,
e para a categoria foi muito importante. Então, assim, aqui nesse podcast, parabenizar o nosso jurídico também e agradecer pelo desempenho que ele fez durante todos esses 35 anos aí. Ele está junto conosco. É óbvio que ele não está há 35 anos, né? Tem menos tempo, mas nesses últimos anos, pelo menos esses 12 anos ou 15 anos que eu tenho acompanhado, ele tem feito uma atuação muito importante. Então, assim, tem sim. Eu acho que essa questão do Vale Cultura, para nós, vai ser super importante. Eu acredito que nesse próximo acordo coletivo que a gente vai brigar também para recuperar, de fato, é mais uma conquista para os trabalhadores, que é ter o Vale Cultura, o retorno, né, do Sim. Vale Cultura para a categoria, que eu acho que vai ser muito importante. Sim, não, isso aí é sem sombra de dúvidas. A gente sabe que o Sindicato Rio vai mobilizar a categoria. Já está mobilizando, Já estamos, né? é verdade. Já está mobilizando, né? Queria só ressaltar que eu vi um informe de vocês aí falando que o Sindicato Rio é o sindicato que entrega alvará todos os dias. Todo dia. Todo É verdade dia. isso, Marquinhos? Todo Muito dia. alvará. No meu Que isso, celular Marquinhos? Que aqui negócio- tá lotado de É. Tem alvará. muito, tem Que muito. isso? Tá lotado aí sempre. Porque eu fui diretor jurídico, Sim. é lembrar, Rose, porque o símbolo da nossa conquista foi o diferencial de mercado, né? Isso, O diferencial de verdade. mercado era uma chuva de alvará todo dia que eu tinha que distribuir para os diretores, né, em uma média ali de 7 mil reais. Digo assim, pessoas ganharam de 3 mil a 30 mil reais, mas a média, vamos fazer uma média de 7 mil, porque muitos ganharam 29, 30 mil, outros ganharam 4, 5. E como foi muito alvarás, nós calculamos, aí o Leite fala que é uma conta de padaria, né? Mas eu sempre estive ali, fui diretor jurídico, em Sim. torno de 50 milhões de reais distribuído na base da nossa Essa última categoria. gestão aconteceu. Uhum. Aconteceu isso. Em Nossa. torno de 50 milhões Eu de reais. desconheço É algum claro que o sindicato que trabalhador tenha Verdade. distribuído percebe, né? tantos alvarás com valor tão alto como esse. Olha, coisa que é E você de vê, hoje parabenizar vocês, ainda porque- meu celular ainda encontra cheio de alvará para distribuir, passando para os diretores, Tá né? aqui, tá, é verdade. Nosso jurídico funcionando de forma normal, tranquila e muito bem, né? Isso é importante, né? Nós temos 3 advogadas trabalhistas, doutora Ana Paula, doutora Jaqueline, doutora Camila, excelentes advogadas, né, Rose? Muito boas. Advogada civil, doutora Luciana, excelente advogada. Doutor. Criminalista, doutor Roberto, que é o nosso referência política também, não só advogado, Roberto Monteiro. E o doutor Alex como advogado previdenciário Doutor também. Gustavo também, sim. Gustavo também como diretor da área civil e criminal. Então, a equipe está formada, atuando de forma normal e ganhando, né, os processos. É isso que é muito salutar, né? Hoje até brinquei com o Alex que nós estamos com a ação do Vale Peru, que é uma novela, né? É Vale uma Peru. novela, é verdade. Aí ele me ligou de manhã, pô, Alex, estou esperando a notícia aí do Vale Peru, mas não. Ele falou, não, calma, ele riu, né? Riu para mim. Que às vezes vem essas notícias. Ele me liga, mas quem? Anota aí e tal. Esperamos, né, Rose? Que Qualquer momento qualquer vai momento ser saia executado. O pessoal, o que acontece? Tem uma questão que é também salutar falar isso aí. Tem o Guiné, lá em São Paulo, diretor do sindicato, e o Gandra também fala muito isso, né? Fala que o jurídico e a comunicação do sindicato, ela é como se fosse o coração da entidade, né? É o ponto que dá o equilíbrio do sindicato, né? O Marquinhos falou sobre a atuação jurídica aí, que o jurídico está funcionando, né, de forma efetiva. A comunicação de Janeiro tem atuado também de forma efetiva, né? A comunicação, né, pelo vejo que o Marquinhos tem investido muito na comunicação, junto com toda a diretoria do sindicato. E parabenizar, né? Porque é o equilíbrio, né? Esse programa está aqui, né? É o ponto inicial aí, né? Eu acredito que vão ter outros aí, Marquinhos. Né? E eu gostaria de parabenizar vocês. Agora eu queria falar uma questão aqui. Antes de entrar num tema para a gente encerrar, eu queria entrar num tema que era o quê? Você falou a questão dos motociclistas. Recentemente nós fizemos um ato, né? Em São Paulo também teve, Muito aqui no Rio de bom. Janeiro, né? Muito bom, grandioso. Eu vi lá as fotos lá, o Marquinhos em cima, os motos, né? Paralisaram aí o protesto dos motociclistas, né? E eu fiquei muito feliz, né? Que os motociclistas foram para a rua, né? Foram protestar para garantir o seu direito, que é um direito dele, tá na lei, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, né? Porque não foi fácil também mobilizar a categoria, né? Houve também boicote. Ah. Como é que foi Como é que foi, Rosa? Foi tranquilo aí ou não teve?
A motociata, né? Até foi muito boa, por sinal, parabenizar todos os motociclistas, e não só os motociclistas, como assim, muitos carteiros que apoiaram aquele ato. Mas nós tivemos algumas resistências, né? Infelizmente, nem todos que se dizem ser sindicalistas, eles realmente são a favor do trabalhador. Então, nós temos algumas resistências e preocupação muito grande, Claro. porque boicote, porque a gente sabia, nós sabíamos que ali naquele momento os camaradas estavam indo com as suas motos, estavam saindo do seu ambiente de trabalho naquele momento para fazer um ato que era em prol, né, direito Claro, dele. claro. E tivemos pessoas querendo boicotar isso, inclusive querendo fazer denúncia, falar com o próprio superintendente para não permitir que aquilo acontecesse. É lamentável isso. Mas a motocicleta foi muito boa. Mas aí o Nós temos uma sindicato adesão muito grande. combateu O sindicato isso, né, Marquinhos? Combateu isso aí, Então, né? Eu tenho combateu. certeza A que pessoa, como a Rose falou, tentou, gente do nosso meio, para não dar protagonismo para a direção do sindicato, tentou ofuscar a luta dos motociclistas. Isso vamos falar aqui, isso é uma coisa escrota, cara. De alguém que está no nosso meio para disputar política conosco e tirar o protagonismo do sindicato, que é uma coisa natural. O dever do sindicato é defender o trabalhador. Sim. Aí vai lá em cima da gestão, olha, faz um documento aí para assustar, aterrorizar os Quantas motociclistas, vezes para não você ir pro falou, né? movimento. Uma coisa Eu lembro que foi. lá na pandemia você falava assim, olha, o protagonista dessa luta contra a privatização são os trabalhadores, né? Verdade. Né? Exato. É que nós Aí acabamos como é que você vai ser contra o descobrir, trabalhador? Como você É. vai fazer? coisa assim muito, como a Rose falou, lamentável. E pior, quando nós chegamos no ato, a figura estava lá, rindo com deboche pra gente. Não vou citar nome aqui, mas quase todos sabem quem eu estou falando. Eu digo isso, Não, isso aí Dô, não que pode ocorrer, isso né? me revoltou muito, sabe? Me revoltou muito porque como pode alguém agir desse jeito, que nós estávamos ali recuperando 30% do orçamento do Teve trabalhador, muitos trabalhadores que motociclistas, né, precisava Marquinhos? daquilo, É. e a pessoa fazer E desculpa eu falar, uma sacanagem dessa aí, muitos motociclistas entendeu? já tinham financiado casas, né? Sim, Por sim, um, contando com esse valor. o adicional de periculosidade, ele proporcionou, né, para o motociclista, ele comprar uma residência, financiar um carro, né? Verdade. E aí, fala um pouco sobre isso, que você teve em Brasília, Marquinhos, também, junto ao TST, né? Nós estivemos no TST e a empresa também, porque o que ocorre? Nós íamos fazer 2 greves, todas as 2 teve um problema, né? Divisa ficou chateado, como eu também fiquei, e vocês também ficaram, né? Não foi Sim, só sim. os presidentes, mas os diretores também. Não é greve pela greve, mas a greve pela existência do concurso público, que nós sabemos que o Correio está esfacelado em termos de mão de obra, necessita de trabalhadores nas unidades, uma grande demanda de carga de serviço, sem condição de escoar essa carga por falta de trabalhadores, e nós sabíamos disso e necessitava essa grande movimentação fazendo junto com o Sindicato de São Paulo. E também a questão da redução do compartilhamento médio de 30% para 15%, que é uma bandeira Verdade. de toda a categoria, né? Verdade. Reduzir o nosso custo e, ao mesmo tempo, aumentar o poder de compra Claro, do salário. Você né? falou do concurso público aí, mas essa mobilização do Sindicato do Rio aqui, como de São Paulo, dos demais sindicatos, né, forçou a empresa a divulgar o cronograma de contratação, né? Sim. Até então ela não tinha divulgado nenhum cronograma, né? Conforme a previsão do cronograma, né, inicia em setembro, né, as inscrições, né, o edital, e em dezembro, segundo a proposta da empresa, Concurso né, público. Então, foi essa é uma realidade, né, é mobilização. uma conquista do sindicato, né, é uma Exato, e vitória. diga de passagem, feita pelos sindicatos da FINDEX. Nós temos que Sim, citar claro, isso aqui. claro. Com um olho mais clínico para os sindicatos São Paulo e Rio, que estavam ali com grande mobilização para garantir essa questão do concurso público, e trouxemos para junho, né, que se não a empresa não concretizar isso, que eles estão falando que vão implantar em junho a redução de 30% para 15%, que se refere à questão das consultas, exames médicos, né? É isso? Então nós estamos aqui aguardando chegar junho, ali acompanhando de perto, porque já estão batendo os tamborim
para a grande mobilização. Nós estamos em maio, Claro, né? claro. Junho já está próximo, entendeu? Sim, olha, o podcast tem assunto aqui. Olha, eu tava olhando aqui, né, no meu celular. Parece que as notificações são várias perguntas que o pessoal tem feito, né? A categoria tem participado ativamente do podcast. Não deu nem para agradecer aqui. O pessoal tem participado do podcast, estão mandando perguntas. Só que um tema aqui que o pessoal tá, pra gente encerrar o nosso podcast, um tema que tem que finalizar aqui é o Postales. Marquinhos, você foi eleito Postales, não deixaram você tomar posse no Postales, né, Marquinhos? Falou, não, Foi. peraí, não deixaram. E aí, nós estamos também no processo eleitoral para eleger os representantes do Conselho Deliberativo e Fiscal. Eu queria que você falasse de forma rápida sobre essa questão do Postales, a luta do sindicato. O sindicato levou até ônibus, né, para ocupar o Postales e tudo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, E sobre as eleições que estão ocorrendo agora, né? eu falei aqui inicialmente como é que, né, o Postales nasceu, a luta nossa, né? Exato. Nós chegamos até ter direito a eleger um diretor, e eu fui o segundo diretor eleito, não tomei posse, fui impedido de tomar posse, Sim. né, pela intervenção, que tem um processo correndo Se jurídico foi e tal. impedido é porque tinha algum problema. Qual Com era o problema? certeza. Você ia É aquela caixa porque- preta, né? ia abrir a caixa preta e eles não. Exato, o Postales vinha, porque de Eles 2012 não queriam, né? a Falar 2015, sobre o rombo, né? vinha do rombo do BNY, né? Obviamente, vamos dizer assim, assinado embaixo por aqueles que dirigiam Postales na época. Sim. Quero aqui citar, né, os dirigentes do Postales, porque aquele dinheiro não saiu de lá andando sozinho. Sim. Né? Eu falei isso para os diretores que estavam lá na Claro. época. Né? Alguém facilitou a saída de bilhões de reais do nosso fundo de pensão. Então, eu não tomei posse, ajuizei a minha ação, está tramitando ainda, e fui eleito para conselheiro na eleição seguinte. Tive 2 anos de mandato, e nós fizemos um bom trabalho com os conselheiros que foram eleitos pela Findect, por isso, aqui hoje, peço ainda aos trabalhadores, porque a eleição vai É o dia 6, né? Até segunda-feira, né? 6 de maio, né? Segunda-feira, É verdade. para votarem nos candidatos da Findect. Nós temos candidatos mais preparados, Douglas, porque não basta só concorrer, tem que Sim. ter um programa para o fundo de Tem que pensão, conhecer o. né, de como sobre o fundo você de atuar pensão. lá dentro, no que diz respeito aos investimentos vultuosos. E na minha época, por exemplo, teve um investimento de aplicação internacional, no mercado internacional, de quase 800 milhões. Eu votei contrário. Meu voto foi contrário, porque as operadoras fiduciárias que estavam sendo colocadas para trabalhar com esse recurso do Postales, para mim, eram inconfiáveis, né? Então, e a seguir teve a proposta de outro equacionamento em cima dos benefícios. Nós, que fomos eleitos pela chapa da Findect, votamos contrário a esse equacionamento também, que está resumido em cima dos benefícios da pensão por morte. E é bom ressaltar, né, Marquinhos, que os candidatos que apoiados pela Findect, você estava lá, o Anésio, o próprio Edgar tá aí, votaram contra essa redução de benefícios, né? Que houve uma redução, a empresa, o Postales aprovou a redução de 50%, né, Marquinhos? Né? Mas teve o voto contrário. Temos voto contrário na redução de pensão por morte, que era de 90% até 100%, e eles propuseram, a gestão bolsonarista, reduzir para 50%. Nós votamos contrário, mas perdemos. Porque lá tem aquele voto Minerva, né? Sim. Que quando empata, quem desempata é a empresa. E a questão do pecúlio, vamos dizer assim, a cônjuge do falecido tinha direito a 10 pecúlio. Com o equacionamento zerou, tem direito mais a nada. Não Mas os candidatos que estão hoje concorrendo aí, inclusive temos candidato, ele votou o contrário, né? O pessoal nosso da Findect votou o contrário. São pessoas preparadas para representar os participantes e assistidos. Não são candidatos de primeira hora que aparecem aí para ter cargo por cargo, não. Os outros que estão concorrendo com a gente. É importante ressaltar isso porque a categoria ela tem que estar ciente, né, que essa eleição é eleição fundamental. Eleição do Postales, eleição na Postal Saúde, as eleições sindicais, né? É importante, né? O Marquinhos falou um negócio importante de ter competência, responsabilidade para poder atuar dentro do fundo de pensão e saber,
como é que funciona e votar, ter uma posição firme contrária a todo tipo de proposta que retire direito do trabalhador. Eu fico muito feliz de saber essas informações. A gente poderia fazer um podcast só para falar de postales, porque, olha, cada tema desse é um tema. E isso remete à história do sindicato, né? Claro, uma história gigantesca, são histórias de lutas, de conquistas, né? E a gente sabe que essa história do sindicato é uma história que vai trilhar muitos e muitos anos, né? A gente sabe que o sindicato está sempre se renovando, né, Marquinhos? Sempre renovando, sempre trazendo, mas com experiência, com gente que é competente para poder estar. Não é à toa que a Rose está aí na Secretaria-Geral, né? Mulher, negra, o movimento negro já foi candidata a deputada, o Marquinhos também, sabe? E isso é importante, né? Hoje os trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro têm uma diretoria que é responsável, sabe? Responsável, que tem unidade, que trouxe conquistas para a categoria, né? E isso é louvável, né? Nós de São Paulo, sou de São Paulo, a Findect parabeniza vocês, que vocês estão de parabéns. É um sindicato que defendeu a vida dos trabalhadores, né? Continua defendendo os direitos da categoria e não abre mão. Não abre mão. E é um sindicato que está ali diariamente na base, os diretores incessantemente conversando com os trabalhadores, dialogando, explicando. E eu fico muito feliz, né, de ter um sindicato como esse dentro da Findect. E ter representantes que, olha, eu falo isso aqui para a Rose, né? A Rose tem muito conhecimento político, né? Eu fico muito feliz, né? Minha esposa é amiga da Rose e ela elogia demais a Rose, né? Eu vou falar aqui o peixe elogia Carol. muito a Rose, peixe também elogia a Carol, então nem se fale, né? Porque, olha, vocês têm não só a Rose, como as demais diretoras do Sindicato Rio, né? Débora, Áurea, tem várias diretoras, né? Tivemos o Tio Bana, tivemos baixos como a questão da Nelly também, né? A gente pode falar também sobre isso. Tivemos perdas, né, com o Sambeg, Paulo Maurício, né? São pessoas verdade. vários outros companheiros aqui que infelizmente faleceram, mas fizeram história dentro desse sindicato, né? E vocês estão fazendo história. E desejo que vocês continuem trilhando mais e mais, né? E a categoria continue isso, né? Apoiando vocês, né? Então, o sindicato tem representatividade, então eu fico muito feliz. Eu queria, Marquinhos, que você desse uma palavra final para a gente poder encerrar, depois eu passo para a Rose também encerrar. Eu queria que você passe as suas ponderações Rose, finais aí para a gente poder acho que a live foi muito importante, né? Porque no dia a dia a gente não tem condição de dialogar com os trabalhadores, são muitas as demandas, né? Você sai daqui agora, abre o celular ali, aquelas pontinhos verdes, tudo. Pô, Santagda, os meninos estão aqui, ó, com um papelzinho aqui falando, olha, o pessoal tá parabenizando aí nas redes sociais. É verdade? Tem os obstáculos que a gente tem que superar no dia a dia, né? Então, assim, a live, ela traz esse momento de você poder dialogar, saber de coisas que acredito que acompanhou nós, aqui, eu, Rose, você aqui, ficou sabendo de coisas que não... Ainda tem muito mais, né, Rose, pra gente conversar, vamos marcar um próximo. Se vocês me convidarem, eu venho aqui para poder participar. Mas eu já aproveito aqui para fazer um convite aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Nós vamos fazer um grande evento dia 4 de junho, comemorando esses 35 anos de sindicatos, de muitas lutas, né, de vitórias, conquistas, e que vai continuar essas conquistas, né? O nosso desejo, vontade, né, a nossa luta tem muita energia ainda, com certeza, de a gente conquistar muitos direitos para os trabalhadores e interagir com eles no dia a dia. Essa diretoria está na base, constantemente. Você falou aí dos alvarás, né? Que eu sair daqui, eu tenho que passar mais alvarás. É verdade. Os companheiros aí, é grana, é dinheiro para os trabalhadores. Então, Douglas, queria te agradecer a participação. Eu que agradeço o convite, que está ali, que trabalha nos bastidores, né? O PC está ali escondidinho ali, ó. O PC também, ajudando a gente aí. E nós estamos predispostos a fazer outro, que nem estava conversando aqui, trazer o doutor Alex para estar, né? Vai ser fundamental. Vamos dizer assim, passando para os trabalhadores todos os processos individuais, coletivos, nossos ganhos, né? E para os trabalhadores saberem
como está funcionando a nossa parte jurídica aí. Como eu falei, em primeiro lugar, está funcionando normalmente, mas temos informes para cada um. Claro. Tem alguma coisa, Vamos. abono pecuniário, Vamos. vale cultura, motociclista, aí o doutor Vamos Alex vai fazer outro, explicando. vamos fazer Beleza? outro sim, que esse Muito vai ser obrigado um mesmo, de podcast que vai coração, ser... tá? De você estar presente aqui, Eu que Pelica, agradeço, Marquinhos. nos ajudando aqui, tá? Rose, Em primeiro lugar, agradecer, né? Em primeiro lugar, Deus, né? E vocês sim, estarem aqui também presentes, largar minha amiga Carol em São Paulo para estar aqui conosco aqui esses 2 dias. Pelica também, largou a esposa, a família. Enfim, os camaradas aqui que me cederam aqui para poder esse espaço para poder fazer esse podcast. Mas assim, eu queria dar um recado para a categoria. Agradecer de fato a categoria pelo apoio que elas nos têm dado durante todos esses anos. E a gente entende, percebe que é uma categoria que confia no trabalho do Sintect RJ, isso é desses diretores importante. aqui presentes. Confiança no direito sindical é Então, é dizer fundamental. para vocês que estão aí, né, assistindo essa live, estamos juntos, conte sempre conosco no que precisar, e estamos aí. E no mais, gente, agradecer por tudo aí, e um beijo no coração de todos e um excelente final de semana. Vamos descansar um pouquinho. Importante, eu queria agradecer aqui, pessoal, a todos os trabalhadores que estão aqui acompanhando, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas também de todo o Brasil. Mandar um abraço aqui à diretoria do Sindicato de São Paulo, que me permitiu vir aqui. Agradecer o presidente Visa, que mandou um abraço para você, tá, Marquinhos? Antes de iniciar Obrigado. aqui, ele já me ligou, a gente fez até Mandar uma um abraço conversa pra ele também. por vídeo. E agradecer também a toda a diretoria da Findect, porque a Findect ela tem um papel preponderante, é uma atuação muito firme, e ela está aqui apoiando a diretoria do Sindicato do Rio de Janeiro, tá? Então, queria agradecer a todos os trabalhadores, agradecer a todo mundo que está aí nas redes sociais compartilhando. Então, pessoal, um forte abraço a todos. Parabéns a vocês que têm um sindicato que é atuante, firme, responsável, que tem unidade e que vai trazer ainda mais conquistas para os trabalhadores. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço, um bom final de semana e até a vitória.